Olá pessoal, eu volto aqui com a segunda parte, pretendo curta aqui sobre a história da Rússia no século XX, um pouco da história do socialismo na Rússia no século XX, e começo contando uma anedota, né? Eu estive uma vez em Moscou e em São Petersburgo e estava ali na praça, salvo engano, Praça Lubianska, onde ficava o serviço secreto soviético, né? Um prédio austero, muito grande, que foi um centro de tortura, de autoritarismo durante o regime soviético. E eu estava ali na Praça Lubianska e havia um sósia de Lenin. Claramente ele parecia com Lenin, né? E se fantasiava, digamos assim, de Lenin para os turistas, né? Mas ele era muito sério, não interagia. E eu fiquei olhando para ele muito tempo, com vontade de cumprimentá-lo, de puxar um papo, mas hesitei tanto que quando eu fui falar com ele, arrisquei cumprimentá-lo em russo e disse alguma coisa, você é Lenin? Mas acho que era tão óbvio, né, que ele olhou para mim sério assim e disse, Niet, Stalin, e saiu, virou as costas e foi embora. Ou seja, disse que eu era um boboca, não é? Porque fui perguntar o óbvio. Mas, então são figuras, mas eu vou pegar a piada para voltar na stalinização do regime, né? Há uma grande discussão se Stalin é um produto do próprio leninismo, né? Ou se deve se considerar que o leninismo iria num outro caminho e o stalinismo foi em outro caminho. Então tem toda essa discussão. E eu falava de Shalamov, de sua condenação. Em uma de suas condenações ele foi pego, junto com outros, querendo publicar o testamento de Lenin, né? Um testamento em que Lenin falava mal de Stalin, falava que Stalin era um perigo para o socialismo e tal. Então os trotskistas falavam muito nesse testamento, né, em que Lenin desautorizava Stalin, por exemplo. E Shalamov é preso, e me parece que em algum momento havia no Código Soviético um tipo penal chamado de trotskismo, ou algo muito perto disso, né? Mas, enfim, a oposição política era proibida, e o Shalamov acabou condenado, né, por 18 anos, só voltou em 53 para uma outra cidade, ainda condenado, mas mais perto de Moscou. O regime tinha isso de às vezes limitar o condenado a uma determinada cidade da qual ele não podia sair, cidades com menos habitantes, com menos de 10 mil habitantes. Então há todo um cardápio aí de arbitrariedades, né, de violência. Então, sim, os anos 20, né, já são anos de deriva, digamos assim, do regime, de autoritarismo e de decepção para socialistas do mundo todo, né, que viram o regime que prometia liberdade e igualdade se transformar num regime autoritário. Então eu vou citar apenas dois relatos sobre os anos 20 que já demonstram essa transformação, essa deturpação dos ideais do regime, que é um livro de André Gide, escritor francês, que viaja à Rússia e já faz um livro crítico que eu cheguei a ler, chamado Viagem à Rússia, ou Lembranças de Minha Viagem à Rússia, algo assim. Então, André Gide é um dos primeiros intelectuais ocidentais que vão lá e não gosta do que viram ainda nos anos 26, 27. Um outro
Tem um jornalista judeu também, e eu estou esquecendo aqui o seu nome, mas eu li também esse livro, Viagem à Rússia. Depois eu coloco na legenda o nome dele, em que ele também ali aponta pontos positivos, né, na sociedade soviética dos anos 20. E, por exemplo, aponta que era um Estado que não era antissemita, né, que tratava com respeito à religião judaica, à etnia judaica. Esse próprio jornalista judeu diz isso, mas ao mesmo tempo também já faz críticas à stalinização, digamos assim, né, do regime. E como eu disse, os anos 30 são realmente anos de totalitarismo na Rússia, com Stalin, de crescimento forçado da economia, e em 36, 37, 38 existem esses expurgos, né, que visam qualquer divergência, eram acusados de espionagem, de atividade contra-revolucionária, e eram presos essas pessoas. Então, caminhando aqui mais para o final, nós temos a Segunda Guerra, né, em que realmente a Rússia perde milhões de pessoas, cerca de 20 milhões de soldados, e ela tem um papel fundamental na derrota do nazismo. Talvez se a Rússia não consegue derrotar Hitler, talvez ele não tivesse sido derrotado, porque a Rússia era um manancial de matérias-primas, né, muito grande para o nazismo, de minérios, mas a Rússia faz um esforço heróico, né? Ficou famosa a ordem de Stalin na Batalha de Stalingrado, nenhum passo atrás, né? E a Rússia vence a guerra com grandes sacrifícios. Então, essa memória que eles chamam de Grande Guerra Patriótica é muito presente na Rússia. E eu fiquei muito impressionado quando eu saí de um metrô e cheguei à Praça Vermelha, de me deparar logo com uma estátua escura, meio austera, mas enorme, né, do Marechal Zhukov, o chefe das forças russas na Segunda Guerra. Então tem ali uma homenagem ao Marechal que conduziu a União Soviética à vitória sobre os alemães. Então isso é muito importante, né? E aí, depois da guerra, Stalin continua governando até sua morte em 53, né? E a morte de Stalin traz um grande abalo na Rússia, porque, como todo ditador, os destinos do país, de alguma forma, estavam confundidos com a imagem dele, né? No Brasil também, Getúlio, quando morre, salvo engano, em 54, não é? Perto, portanto, da morte de Stalin, também as pessoas se desesperam, se sentem vulneráveis sem aquela presença protetora, digamos assim, entre aspas, do ditador. E na Rússia há uma grande comoção pela morte de Stalin. O próprio Pasternak, que é um opositor do regime, parece que desde muito tempo, mas ele fala com certa consternação da morte de Stalin em 53. Indo mais adiante, em 56, que foi um ano que eu mencionei no post sobre Shalamov e Pasternak, há um momento crucial, que é o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Esse 20º Congresso faz uma autocrítica em relação ao período de Stalin. Então, nesse momento, há uma autocrítica, né? E, de alguma forma, o partido quer se desvencilhar ou faz a crítica daquele período de autoritarismo, do chamado culto à personalidade, isso em 56.
e muitos dos prisioneiros então são libertados, são reabilitados, que foi o caso de Shalamov. Então esse ano é crucial, do 20º Congresso, e vai ter reflexos em todo o mundo, porque os partidos comunistas do mundo vão se dividir muitas vezes, como aconteceu no Brasil, né? O PCB tem não sei em que ano, mas uma divergência que vai criar o PCdoB, justamente porque uma ala desses partidos comunistas não aceitava o rompimento com essa doutrina stalinista. Então permaneceram stalinistas e maoístas, né? Enquanto outros seguiam a linha da União Soviética, agora depois com Khrushchev, que era de fazer a crítica ao regime stalinista e de alguma forma promover alguma abertura na política internacional e na economia, né, como no governo de Khrushchev, mas sem de fato questionar as bases do regime, né, que depois vai passar por dirigentes de novo mais severos, digamos assim, mais fechados, como Brezhnev, né, e até em 83, por exemplo, há um acirramento de novo da Guerra Fria, né, quando Reagan fala em Império do Mal. Mas logo em seguida, e eu pararei aqui minha digressão, virá esse homem, sem dúvida, muito importante na história do século XX, Mikhail Gorbachev, que será responsável pela glasnost, pela perestroika e pelo fim da União Soviética.